Olá, meus queridos irmãos, a todos uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Não sei quando é que você vai ver esse vídeo. Hoje a igreja comemora São Pedro e São Paulo, e para a casa de Umbanda que pratica o secretismo religioso, como a casa de Benedito, também é um dia muito importante, né? A figura de Pedro tem dentro da Umbanda a figura de Pai Xangô, homem firme na rocha. Mas qual é o exemplo que São Pedro e São Paulo nos traz hoje dentro da Umbanda? Pedro, quando caminhava com Jesus, por todo o tempo, dizia que o amava, que o respeitava, que ele estaria com ele a todo tempo. Pedro também teve medo, por diversas vezes, de determinadas situações. E Pedro, a todo tempo, jurava amor eterno a Pai Oxalá, a Cristo. E quando Jesus estava para ser crucificado, Pedro negou 3 vezes a Cristo, que até o próprio Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E como isso pode nos ajudar dentro da Umbanda? Todas as vezes que você decide trabalhar numa casa, a ser médium de uma casa, você entra todo disposto, você jura amor ao Pai de Santo, ao zelador, ao comandante, aquela função ali. E quando a casa passa por determinado aperto, ou até mesmo você tem uma visão de alguma coisa diferente daquela pessoa que está à frente da casa, você sai e você vai para outras casas. Ou então você some, de repente é aquele participante só de festa, é um médium só de gira de Exu, é um médium só de gira festiva. Então Pedro hoje vem trazer uma lembrança, um exemplo para a gente, nos convida a essa reflexão, para a gente ser fiel naquele propósito que a gente está na nossa religião. Seja até mesmo num terreiro de Umbanda, num terreiro de Candomblé, numa igreja evangélica, numa igreja católica, você tem que ser firme no propósito, né? Você, a partir do momento que você deseja ser o corpo místico, ou seja, você deseja ser membro dessa casa, você tem que ser membro de fato, de verdade, e entender que uma casa espiritual, ela não é só feita de momentos bons, né? Ela é feita de momentos bons e momentos maus. Então a figura de Pedro nos traz isso. A figura de São Paulo também, ela nos traz aquela figura daquele homem que era ruim. Ele perseguia, né, os cristãos da época, as pessoas que seguiam o legado que Jesus deixou. Ele particularmente ele não conheceu a Jesus fisicamente, mas depois de um certo momento da vida, quando São Paulo cai do cavalo literalmente, ele tem aquela visão do Cristo quando ele diz: por que tu me persegues? Né? E foi quando ele se arrependeu de tudo aquilo que ele fez e passou a trilhar um caminho do bem. Mas ele trilhar esse caminho do bem, ele trilhar esse caminho do arrependimento, não isentou Paulo de arcar com as consequências de tudo que ele fez. Tanto Paulo, né, esse daqui está de camisa vermelha, São Paulo, e esse aqui é o São Pedro, todos os dois tiveram morte trágica, né? Conforme relatam as próprias escrituras, a Bíblia, né? A Bíblia cristã, seja ela católica, evangélica. Então, a escritura diz isso. Então, de repente, às vezes, você acha que você vai se converter a uma determinada fé, ou você vai entrar para uma casa de Umbanda e vai se arrepender de alguma coisa que você fez, que tudo na sua vida vai ser flores. Não, não vai ser não. Né? Deus ele só te dá vitória se você persistir, se você lutar. Então ser religioso não é fácil. Ser religioso, você tem que cumprir ali as coisas, você tem que fazer direitinho o seu papel. Então na figura de São Paulo dá esse exemplo, nos convida a refletir sobre esse exemplo, mesmo diante de tantas coisas que Paulo viveu, né? E depois ele se arrependeu, ele não escapou de ter um triste fim, um fim trágico, né? Então, dentro da nossa casa de Benedito, da casa de Umbanda, a gente traz esse secretismo religioso, a gente quer trazer aquela Umbanda antiga, né? Que hoje a gente não tem a necessidade do secretismo religioso, mas a nossa Umbanda foi feita em cima do secretismo religioso, né? A gente não pode querer africanizar
uma religião que é 100% brasileira. A Umbanda é 100% brasileira. Todo terreiro de Umbanda, Umbanda puro, né, terreiro que começa com a Umbanda, depois vira até um Molocô ou outro tipo de coisa, ela começa sempre com a imagem de Pai Oxalá, né, o médium supremo, né, o mestre supremo. Então a nossa casa é essa casa bem secretizada de verdade, porque ela traz aquela tradição dos pretos velhos. Os pretos velhos, meu pai Benedito das Almas, reza com a Ave Maria, reza com o Pai Nosso, ele reza com o credo, ele reza com uma salve rainha, ele vem com o terço na mão, ele vem com o cruzeiro. O cruzeiro é da onde? O símbolo da cruz é um símbolo cristão. Então às vezes eu vejo amigos, né, querendo tirar todos os santos do Gongá de Umbanda e africanizar a Umbanda. Nós respeitamos, claro, toda a cultura, mas a Umbanda é essa, entre aspas, mistura de cultura, né? Traz um pouquinho do católico, traz um pouquinho do candomblé, traz um pouquinho de Allan Kardec, e tem essa coisa toda mística. Então, no dia de hoje, a data que comemora o dia de São Pedro, o dia de São Paulo é 25 de janeiro, mas a igreja comemora os dois juntos, e não custa nada a gente rezar para os dois juntos. Então, é esse o exemplo que a gente traz para a gente. Além da gente associar São Pedro, São João, São Jerônimo com Pai Xangô, pela questão de justiça. Então, assim, a gente aproveita e comemora também. A igreja comemora São Pedro, a gente comemora São Pedro e Xangô. Porque a Umbanda ela veio para somar, a Umbanda não veio para dividir. A Umbanda ela não veio para ter preconceito. A Umbanda recebe do ateu ao evangélico. Então, todas as pessoas que entram num terreiro de Umbanda, ela tem que se sentir bem, tem que se sentir acolhida. É claro que toda casa tem seu dogma, né? Cada casa prega de uma forma, mas a nossa casa é assim. É uma casa simples, é uma casa que respeita as demais casas, mas aqui na casa de Benedito a gente tem sim o nosso sincretismo religioso, né? A gente tem São Benedito como nosso padroeiro, comemora dia 5 de outubro, a gente tem a nossa Santinha Dulce, que a gente comemora dia 13 de agosto. Então, no dia de hoje, eu quero deixar essa mensagem para você, uma mensagem especial, né? Que a gente possa fazer a diferença na vida do outro, que a gente possa, de fato, de verdade, de coração, a gente poder realmente semear uma semente do bem no coração de alguém, né? Ao invés, de repente, da gente tá lançando qualquer coisa no Facebook, questionando qualquer coisa em relação às outras casas, em relação à fé das outras pessoas, que tal a gente fazer uma coisa boa? Falar de Deus, falar de comportamento, falar de como a gente pode ser melhor com a vida do outro, como a gente pode receber as outras pessoas, né? Então, a figura de São Paulo, a figura de São Pedro nos traz isso e nos fala de liderança. Hoje, eles são a coluna da Igreja Católica, né? A Apostólica Romana, a Igreja Brasileira, a Igreja Ortodoxa, a Igreja que segue a linha católica, né? Mas para a Umbanda também nós admiramos São Pedro, São Paulo, São Jorge, seja o que for, tudo para o bem. Então, na casa de Benedito, a gente tem sim o sincretismo religioso, a gente respeita a igreja, seja ela qual for, a gente respeita toda a religião e a gente está aqui, meus irmãos, é para somar. Enquanto estivermos caminhando nesse mundo, a gente precisa ser luz na vida do outro. Quando você é luz na vida do outro, quando você acende um farol na vida do outro, automaticamente, quando você acende o farol da sua vida para guiar o outro, você também está guiando a sua vida. E eu tenho certeza absoluta que toda a egrégora de Umbanda, ela vai vir te socorrer em todas as horas, porque ela vê o seu coração. Salve São Pedro, salve São Paulo, e na festa de hoje, lembre muito da vida de São Paulo e da vida de São Pedro. O que a gente pode trazer para o dia de hoje? Ao você entrar numa casa e você dizer que você quer fazer corpo do mediúnico, pense duas vezes antes de você dizer sim, antes de você dizer sim, dizer não, dizer que está disposto a participar daquela casa. Porque o zelador precisa de você, a assistência precisa de você, o Mestre Supremo precisa de você, os guias precisam de você, para que você possa fazer bonito
com a nossa fé. Saravá Umbanda, fique na paz, a todos uma boa noite, fique com Deus.